Oi pessoal, eu sou a Rita e hoje finalmente nós vamos iniciar a série na qual eu falo de livros infantis para o currículo de escola dominical. E hoje eu vou falar sobre o livro Investigando a Palavra de Deus, que é uma publicação da Monergismo. Este livro é o livro do professor para ensinar crianças alfabetizadas na escola dominical. Então é para ensinar crianças a partir de 6 e 7 anos de idade. E a ideia do Investigando a Palavra de Deus é passar a Bíblia inteira para as crianças, de Gênesis a Apocalipse. E com este currículo você consegue passar para as crianças até elas terminarem o 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, antes delas entrarem para o ensino médio. Achei bem bacana. Então como são as aulas seguindo este currículo? Este é o livro 1, então é um livro que fala de Gênesis de 1 a 24. Não é capítulo por capítulo, mas ele faz bloquinhos, né, até chegar em Gênesis 24. E a aula não é simplesmente ler e passar as histórias para as crianças. Existem várias outras coisas também nas aulas. Aqui no livro do professor, ele sempre começa com um panorama, que é para o professor, né, ele entender um pouco mais sobre como se passa essa história bíblica. No caso, na primeira lição, ele também faz um panorama do livro bíblico, e vamos iniciar as lições. Tem um momento de preparação, no qual o professor vai ver o que ele vai precisar para dar a lição. No caso aqui, ele fala para ler e meditar no texto bíblico da lição e usar flanelógrafo ou outras gravuras para ilustrar a lição. Tem um encorajamento ao professor. E aqui no lado, vocês estão vendo aqui, tem tipo uma tirinha. Aqui ele vai falar sobre o plano de aula sugerido. Ele vai sugerir um plano de aula, de uma aula de 40 a 50 minutos, onde há a recepção, recordando, palavra-chave, contexto histórico, investigação bíblica e lição de casa. E a partir dessa página vai ter todas essas coisas que vão ser dadas durante a lição. A recepção serve tanto para você recepcionar os alunos, quanto também reforçar alguns ensinos que já foram dados. Recordando, vocês vão recordar o que já foi falado nas outras lições, até porque a escola dominical é dada de domingo a domingo, então é sempre bom recordar o que foi dado na última lição. O momento da palavra-chave é interessante, porque neste currículo, além deles se preocuparem de passar a Bíblia toda para as crianças, eles se preocupam também de ensinar os vocabulários bíblicos. Na Bíblia existem vários vocabulários e hoje em dia é difícil para as crianças entenderem o que é. Então, nessa parte da lição, os professores vão se ater em alguma palavra bíblica para ensinar às crianças o que isso significa. Por exemplo, nessa primeira lição, a palavra-chave é Bíblia, porque é a primeira lição do currículo, então não existe melhor palavra para se ensinar do que isso. E pasmem, muitas crianças não sabem o que é Bíblia, o que é a Bíblia, o que este nome significa. É uma palavra muito interessante de se ensinar às crianças na primeira aula. Depois passa para o contexto histórico. Este currículo ele se preocupa em contar toda a Bíblia e colocar onde na história aconteceram esses fatos. Você vai ensinando para as crianças toda a Bíblia e vai mostrando a elas quando essas coisas aconteceram. E no contexto bíblico você vai falar para elas onde na história aquela lição aconteceu. É indicado aqui no currículo você fazer uma linha do tempo grande e à medida que você vai contando as histórias, você vai colocando na linha do tempo quando elas aconteceram. E o momento de investigação bíblica, que é o momento da lição propriamente dita, é quando você vai pegar a Bíblia, ler parte por parte e comentando interativamente com as crianças. No caso, a investigação bíblica aqui desta semana, desta aula que eu estou mostrando para vocês, é de Gênesis 1:1 até 2:7. E à medida que vai tendo as leituras bíblicas, sempre há um momento de discussão. Você lê um trecho, discute e conversa com as crianças. E nesse momento de discussão também é um momento de perguntas, onde as crianças também vão fazer alguns questionamentos aos professores. Aqui, por exemplo, tem: leia Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E na discussão, logo depois deste versículo, tem: quem criou então os céus e a terra? As crianças vão responder: Deus. Quando criou? De acordo com este versículo, ele criou todas as coisas desde o princípio. E aí tem algumas aplicações, tem algumas dinâmicas também para se fazer com as crianças. E isso vai decorrendo até acabar a parte do versículo bíblico desta lição. À medida também que vai havendo as discussões, os professores também já vão aplicando a lição, o que é diferente de alguns currículos, porque eles deixam a aplicação para o final. Neste currículo você vai discutindo, vai aplicando já os versículos bíblicos lidos em sala de aula. E terminando, tem a lição para casa. Este currículo ele não coloca atividades para a sala de aula, e sim atividades para casa. E na lição para casa, os professores vão entregar cartõezinhos, marca-páginas, com o versículo bíblico para as crianças lerem e memorizarem em casa. E para terminar a aula, o professor fecha com uma oração. Então este é um plano de aula do currículo Investigando a Palavra de Deus. E neste currículo, como vocês perceberam, ele tem algumas coisas distintas deste currículo mesmo, né? Que ele vai trazer também aqui atrás. Como, por exemplo, Deus em tudo.
Eles não usam os personagens bíblicos como foco das lições, porque realmente não é isso que a Bíblia quer nos mostrar. O foco da história de Elias, o foco da história de Eliseu, o foco da história de Esther, Ruth, nunca são estes próprios personagens, em si, o Deus da história, o Deus destes personagens. Então, o foco das lições sempre é Deus. Os personagens colaboram com a história, mas eles não são os personagens principais. Outra coisa deste currículo, você consegue ensinar toda a palavra de Deus. Em alguns currículos, quando você pega algumas histórias sobre Davi, sobre Golias, sobre Esther, você vai contando as histórias salpicadas, você pula as histórias bíblicas para contar apenas algumas histórias. Neste currículo, você vai ensinar a história toda para suas crianças. Como eu falei, de 6 a 7 anos até chegarem ao 7º ano do ensino fundamental. Outro distintivo é tudo cronologicamente conectado. Não é uma história daqui, uma história de lá. Eles vão mostrando onde essa história aconteceu na história, na linha do tempo da história. São estudos também centrados em Cristo. Mesmo ensinando o Antigo ou o Novo Testamento, todas as lições há o foco, a ênfase em Cristo. O que essa lição diz sobre Cristo? O que podemos aprender sobre Cristo a partir do texto que lemos? O método é conversacional, os professores vão lendo e dialogando de maneira interativa com as crianças. E nesse processo, os estudantes acabam tendo que se fixar ao texto bíblico para poderem interagir com o professor. Nessas interações também não fica maçante, o professor só falando, só lendo. Há um momento de discussão com os alunos. É um currículo que prioriza realmente a palavra de Deus, então ele não coloca muitas dinâmicas antes ou depois, algumas atividades para pintar, para escrever durante a aula. Ele foca a maior parte do tempo na leitura e exposição das escrituras para as crianças. E é um método fácil de ensinar, porque todo o planejamento de aula está aqui bem claro, bem organizado, como vocês viram. Nessas linhas em cinza, na primeira lição ele vai explicando o que é cada coisa, mas nas outras lições está em branco, né, ou em cinza, para o professor fazer suas anotações. E eu achei interessante esse método também, porque ele obriga o professor a estudar a lição, a se dedicar no texto bíblico, a ver quais são as discussões dos textos que ele precisa, às vezes até pegar dúvidas de alguns textos que ele tem dúvida para poder expor às crianças. Não é algo já mastigado em que o professor vai lá, conta só uma historinha, mostra um cartaz para as crianças e acabou a lição. Mas vamos para os prós e contras deste livro. Bom, o que eu achei? Como prós, né, como coisas positivas deste material, a primeira coisa é que ele fala da Bíblia toda para as crianças. Eu achei isso extraordinário. Nós precisamos ver a importância disso, de mostrar a Bíblia para as crianças como Bíblia, não como um monte de histórias salpicadas. E às vezes, não que seja errado contar essas histórias salpicadas, mas às vezes dá a impressão errada para as crianças que a Bíblia é só isso. É um monte de histórias sobre reis, sobre rainhas, sobre pessoas que fizeram coisas extraordinárias, e na verdade a Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia toda é a história de Deus, a história de Deus salvando o seu povo. Outra coisa que eu achei interessante neste currículo é a parte da palavra-chave, na qual ele vai ensinar às crianças alguns vocabulários bíblicos. Muitas pessoas estão na igreja e não sabem muitas vezes o que significa Bíblia, como ele falou, e várias outras palavras em que a gente que nasceu na igreja é muito comum ouvir, mas não sabe o que realmente significa essas palavras. Apesar do currículo ir de Gênesis a Apocalipse, o livro 3, depois que encerra Gênesis, ele começa a falar de Mateus. Então dá uma ideia que eles vão pulando Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Alguns pontos negativos deste material. A primeira coisa negativa que eu vi é que ele só tem para crianças que já sabem ler. Eu ensino para crianças de 4 a 6 anos e elas não sabem ler. A Monegismo ainda não tem um material para esta faixa etária. Eu achei isso um ponto negativo. Outro ponto negativo, não vem nenhum material de apoio. Como a gente viu, ele até dá uma ideia de você usar panelógrafos ou procurar algumas imagens para ilustrar a lição. Mas o currículo, né, este livro, o material vendido na Monegismo, não vem com material de apoio. O professor tem que correr atrás disso também. Se ele quer ter o material de apoio, ele tem que fazer ou comprar por fora, em outros locais. E é isso, pessoal. Você encontra este livro para comprar na editora Monegismo. Tem que digitar lá, Investigando a Palavra de Deus, mas o link vai estar aqui embaixo também para você acessar, saber mais sobre o conteúdo. Neste dia que eu estou gravando este vídeo, este material está por R$ 39,90 no site. E se você gostou deste vídeo, você gostou de ver este conteúdo aqui no canal, dê o seu like, por favor, comente aí nos comentários e apoie o nosso canal também, se inscreva no Apoia-se, colabore com o nosso canal pra gente conseguir mais conteúdos desses, mais livros infantis, outras publicações para trazer aqui pra vocês. A gente fica por aqui. Aqui do lado eu tô deixando um vídeo que eu falo sobre ministério infantil na igreja, alguns erros que nós cometemos, e aqui embaixo tem o vídeo que o YouTube tá te indicando. A gente fica por aqui, até mais!